Graça e paz, irmãs. Tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre a passagem quando o povo estava saindo do Egito. Foi algo que Deus falou no meu coração, que esse ano, graças a Deus, se Deus quiser, se Deus me permitir, eu vou terminar a Bíblia inteira. E quando eu estava em Êxodo, eu queria ler primeiro Êxodo 14, o 21 e o 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Aí eu queria ler também Êxodo 16, 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se ande em minha lei ou não. Aí agora eu queria ler Êxodo 17, o 5 e o 6. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feristes o rio, e vai. Eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairá águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. Irmãs, o que a gente vê em comum nesses trechos que eu li é que Deus fez grandes coisas, Deus fez maravilhas, Deus fez milagres. E quando eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus, como pode um povo passar no meio do mar, você passar seco? Eu falei assim, eu falei, Deus, o Senhor é muito grande, o Senhor é muito grandioso, é maravilhoso. Eu falei assim, eu não consigo dimensionar como foi para eles viver isso. Mas o povo não parava de murmurar. Contanto que nessa passagem, até quando ele fala da água, que jorrou a água da rocha, o povo estava murmurando, questionando Moisés, como que você tirou a gente do Egito para ficar aqui e morrer no deserto? E quando chega em Êxodo 32, eu vou ler um pedacinho, a partir do 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabem o que lhe sucedeu. Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, trabalhou com ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E quando eu li, eu falei, Deus, como pode? Um povo que viu tanta coisa, que viu tanta maravilha, que viu tantos milagres, ainda duvidar e fazer um bezerro de ouro. E eu fiquei indignada. Mas aí Deus falou no meu coração, falou assim, como pode eles fazerem isso? E como pode você também fazer? Aí eu falei assim, eu não estou nessa condição. Eu não vi as maravilhas que eles viram, mas tantas coisas que eu vi. Tantas coisas foram feitas no nosso meio. Tantas coisas foram feitas na minha família. Não, eu não passei no meio do mar? Não passei, mas tanta coisa que eu vi. É outra condição. E mesmo assim, eu coloco coisas no lugar de Deus. Pode não ser um bezerro de ouro? Com certeza, porque a gente nem tem acesso a ouro assim. Mas eu coloco um celular, eu coloco o meu filho, eu coloco a minha casa, eu coloco um emprego, eu coloco tantas coisas, às vezes, no lugar de Deus, que às vezes a gente lê e a gente fala assim, nossa, eu estou muito longe dessa realidade. Mas a gente não está muito longe, a gente está muito perto.
em outra realidade, mas a gente está muito perto vivendo isso. E é isso que eu queria passar para as irmãs, que hoje a gente possa entender o que a gente está colocando no lugar de Deus. E aqui no finalzinho, aqui no 32, no versículo 4, eles dão glória ao bezerro. Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Uma coisa que nem tem vida. Eles deram a glória ao bezerro. Então, assim, que nessa noite a gente possa entender e que a gente venha ver o que a gente está dando glória. A gente está realmente colocando Deus no lugar que Ele tem que estar? Como único, como maravilhoso, como Senhor dos senhores? Ou a gente está colocando outras coisas? Às vezes até mesmo nosso filho, a nossa casa, o nosso esposo, tantas coisas. E que nessa noite a gente possa entender isso e que a gente venha pedir para Deus mostrar o que a gente está colocando no lugar dele. Amém? Vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Pai, em Tua presença, Deus, como mulheres diante de Ti. Mulheres que querem ser capacitadas. Mulheres que querem entender o que o Senhor tem para nós. Que nesta noite, Pai, o Senhor fale em nossos corações. O que estamos colocando no lugar que é para ser somente seu, Pai. O que estamos colocando, o que está ocupando o teu lugar, Pai. Fale no coração de cada irmã aqui, Deus. E que a gente venha entender e que a gente venha mudar, Pai, as nossas atitudes, o nosso jeito. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Mas eu queria chamar a Araci. Vamos orar por ela, que ela vai trazer uma palavra para a gente hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Pai, em Tua presença, Deus. Eu quero te pedir pela vida da Araci, Pai. Que o Senhor use a vida dela, Pai, que ela venha ser um instrumento Teu nesta noite, Deus. Que venha ser o Senhor falando na vida dela para falar conosco, Pai. No nome do Senhor Jesus, que venhamos estar abertas, Deus, para receber o que o Senhor tem para nós nesta noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glorificado e exaltado seja sempre o nosso amado Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele é o único digno. Nós estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez. Né? Diz que quando a pessoa chama de novo é porque deve ter gostado. Amém! Deus é que sabe, né? Nós estamos nas mãos de Deus, né? Nós somos servos de Deus e nosso objetivo é glorificar e honrar ao Senhor, né? Nós estamos honrados de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e estaremos, sempre que formos convidados, se Deus nos permitir, estaremos aqui com vocês, tá? Nós vamos compartilhar com vocês algo que Deus tem falado aos nossos corações. Na igreja que eu congrego, né? Nós fizemos o Profetizando 2026 o ano passado e cada mês é um mês de alguma coisa, né? Janeiro foi o mês dos novos começos, né? E fevereiro foi o mês da fé inabalável e março foi o mês do avanço, o mês de confiar em Deus e de avançar. E agora nós estamos no mês de abril. E o mês de abril, lá na nossa igreja, é o mês da esperança e do futuro. E eu fiquei pensando, desde que ela me convidou, né, a Edilene me convidou, o que eu iria falar. E Deus disse, fala o que vocês estão vivendo, o que vocês estão aprendendo, o que eu tenho falado para vocês nesses dias. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre esperança e sobre futuro, né? Então, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de um profeta maravilhoso. E quanto mais eu leio, mais eu fico apaixonada por ele. Mas antes da gente falar desse profeta, nós vamos falar do Salmo de número 62, versículo 1. Salmo 62, versículo 1, que diz assim, somente em Deus.
somente em Deus. Ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. E nós vamos ler um profeta que profetizou, acho que foi o profeta que mais tempo profetizou, cerca de 50 anos ele ficou profetizando. E ele profetizou numa época muito difícil. Ele é conhecido como o profeta chorão, né? Porque era uma lamentação atrás da outra pela situação que estava vivendo o povo de Israel. Era um momento de muita dor, um momento de muita tristeza. E esse profeta, o profeta Jeremias, ele era filho de sacerdote, então, teoricamente, sacerdote, né? Ele nasceu sacerdote. E Deus o chamou muito jovem para ser profeta. Né? E mesmo ele dizendo, mas eu sou só uma criança. Deus diz, não, você vai falar e eu vou colocar as palavras na sua boca. E eu me lembro que quando eu me converti, esse texto, sou apenas uma criança, foi um texto que eu sempre falava, porque eu me converti aos 14 anos, fiz o Instituto Bíblico naquela época e comecei a pregar na minha igreja com 17. Né? Então eu achava assim, um absurdo, Jesus, como que eu vou falar para esse povo, só tem 17 anos sem nada. Né? E eu ainda continuo, depois de tantos anos, né? Só quase 50, eu continuo ainda achando que eu sou uma criança, que eu não sei falar. Então eu me identifico muito com o profeta Jeremias e cada vez que eu vou falar com alguém, eu falo assim, ó, põe as palavras na minha boca, porque eu não sei o que o Senhor quer falar. Eu não conheço cada pessoa, eu não sei o que vocês vivem, qual é a expectativa de vocês. Eu nem tento alcançá-las, né? Porque é o Espírito Santo que vai falar conosco, é Ele que fala conosco. Então, esse profeta, ele viveu nesse tempo em que o povo de Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia. Mas antes de ser levado cativo para a Babilônia, por causa das suas ações e atitudes, né, por causa da sua desobediência e rebeldia, e principalmente o que Jeremias fala muito, ele profetizou no Vale de Tofete, que Vale de Tofete é um lugar onde os israelitas faziam sacrifícios de crianças. Eles matavam os próprios filhos, eles colocavam em holocausto para os deuses daquela terra. E eles ficavam, Tofete significa tamborim, né? E eles tocavam o tambor para não ouvir os gritos das crianças gritando porque elas eram queimadas vivas. Então aquilo realmente pesou no coração de Deus, né? Essa idolatria, essa maldade aos olhos de Deus, né? Porque Deus foi muito claro, não faça, não siga os costumes desse povo. Não, e tudo que Deus disse para eles não fazer foi tudo que eles fizeram. Né? E às vezes a gente fica pensando, não, mas nós não somos assim, nós não fazemos, né? Como a irmã disse, nós não somos idólatras, né? E é interessante pensar nisso, porque a irmã falou de alguns aspectos sobre idolatria. Ela falou de idolatrar o marido, que não é muito difícil, né? De idolatrar os filhos, que também não é muito difícil. De idolatrar os netos, de idolatrar o nosso serviço, de colocar essas coisas no lugar de Deus. Mas existem coisas muito mais sutis que nós podemos colocar no lugar de Deus. Ou seja, a nossa vontade, o nosso controle, o nosso desejo de fazer aquilo ser do jeito que a gente acredita que tem que ser. São as características que a gente tem, né? A ansiedade,
a rejeição, quando nós nos prendemos a essas coisas, a amargura, a ira, a contendas, as discussões, e essas coisas todas tomam o lugar de Deus na nossa vida, porque a nossa vida começa a não ser mais dirigida pelo Espírito Santo, mas pelas nossas dores, pelas nossas feridas, pelas nossas mágoas, pelas nossas expectativas não alcançadas. Então a gente coloca essas coisas no lugar. Nós mulheres somos mestres em fazer isso, né? Tem que dar conta de tudo, tem que agradar todo mundo, e coloca todo mundo no lugar de Deus, porque às vezes a gente quer agradar mais as pessoas do que o próprio Deus. Muitas vezes a gente faz o que as pessoas querem e não faz o que Deus quer que a gente faça, né? Então, é complicado a gente falar mal desse povo. É difícil a gente julgar o povo de Israel, porque quando nós olhamos para dentro de nós, com sinceridade, né? Com verdade, com humildade, nós percebemos que muitas coisas na nossa vida precisam ser transformadas, precisam ser mudadas. E o método de Deus para curar o povo de Israel da idolatria foi mandá-los para a Babilônia. Olha, para o centro da idolatria. Eu acho que Deus trabalha de um jeito estranho. Ele mandou lá para o meio do lugar da idolatria, porque ali era o centro da idolatria. E ele mandou o povo para lá. E ele disse que foi ele que fez isso, né? Para quê? Ele colocou o povo sobre disciplina. E disciplina é uma das maneiras de Deus nos transformar, né? Deus faz conosco o que ele faz, né? Lá em Jeremias 18, ele fala sobre isso. Olha, desce a casa do oleiro. E nós somos esse vaso nas mãos do Senhor. E o vaso nas mãos do Senhor, é maravilhoso pensar nisso, porque a gente sabe que existem mais de 200 tipos de barro e só uma pequena parte desses barros é que dá para fazer vaso. E o lugar onde tiram esses barros para fazer os vasos é um lugar muito mal cheiroso, é um lugar muito ruim. E o barro chega lá cheio de sujeira, de pedrinha, de folhinha, de tudo. E passa por aquele processo todo de limpeza na mão do oleiro. E é assim a nossa vida, na mão do nosso Deus. Né? Ele pega a gente lá no meio daquela sujeira. Ele pega a gente lá, aquele barro inútil, nos transforma em um vaso. Ele nos faz um vaso. Então é um privilégio maravilhoso estarmos na mão do oleiro sendo transformados em vasos. E é interessante porque depois de tirar toda a sujeira, e tem que tirar toda a sujeira, porque senão, na hora que vai para o forno e aumenta a temperatura, o vaso que tiver alguma sujeirinha, alguma impureza, ele quebra. Ele não resiste ao fogo. Mas Deus, Ele quer trabalhar em nós, tirando todas as impurezas, para que quando a gente for colocado no fogo, e a gente vai ser colocado no fogo, não para sermos castigados, mas para que nós possamos ser vasos úteis na mão de Deus, nós precisamos passar pelo fogo. E ali no fogo, naquela temperatura altíssima, o vaso é queimado, né? O vaso é feito o vaso, acabou de fazer o vaso ali. E a gente vê que existem vários tipos de vasos, né? Tem uns vasos quebrados, outros rachados, outros, né, com defeito, tem vaso de todo jeito. Mas o importante é sermos vasos úteis para Deus.
A Bíblia diz de vasos para honra e vasos para desonra. Que nós possamos ser esses vasos para honra, para a glória de Deus. Mas nós precisamos nos deixar sermos moldados para que todas essas coisas que a gente coloca no lugar de Deus, toda essa idolatria das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Não sei se vocês já ouviram pessoas dizerem assim, mas eu sou desse jeito mesmo. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, porque... E não, Deus não diz nada disso. Deus diz que você é uma nova criação. Quando você creu em Jesus Cristo, né, você estava perdido, morto lá nos seus pecados, longe de Deus. Mas quando você creu em Jesus como seu Senhor, a Bíblia diz que nós somos sepultados com Ele. Você imaginou que nós somos sepultados com Ele? Mortos com Ele. Nós morremos com Ele, porque Ele assumiu o nosso lugar e Ele era o nosso representante na cruz. Nós estávamos ali junto com Ele e fomos mortos com Ele. E fomos sepultados com Ele. E quando Ele ressurgiu, glória a Deus pela ressurreição, a coisa mais maravilhosa, quando Ele ressurgiu, nós ressurgimos também. Nós ressuscitamos com Ele. Mas nós não ressuscitamos para viver do jeito que nós vivíamos antes. O pecado era o nosso Senhor. Ele era o nosso dono, nós éramos escravos do pecado. Fomos vendidos à escravidão do pecado. Mas quem foi que nos vendeu? Bom, você já sabe essa resposta. No céu, se ele estiver lá, vai estar no condomínio fechado, assim, com várias cercas elétricas, que ninguém quer chegar perto. É brincadeira, né? Nosso primeiro pai, nosso Adão, né? Adão, o primeiro Adão, que nos vendeu para o pecado. E nós éramos escravos do pecado. Escravos do pecado. Mas quando nós ressuscitamos, isso é glorioso. Quando nós nos ressuscitamos para viver para Deus. Agora nós vivemos para Deus. Agora não somos mais escravos do pecado, somos escravos da justiça. Nós somos escravos da justiça. E o que é justiça? Justiça é amor em andamento. Justiça é dar ao outro o que é direito, o que é devido. A quem honra, honra. A quem respeita, respeito. É dar ao outro. E mais do que isso, amor em andamento. Porque Jesus nos diz isso, né? Que nós devemos amar as pessoas. Eu ensinei para meus alunos, falei, olha, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus, né? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Quem é que ama a Deus assim? Nem quero resposta. Quem é que ama a Deus assim? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Isso já era complicado. Amar o próximo como a nós mesmos já era complicado, ou não? É complicado, porque às vezes a gente nem se ama, às vezes a gente nem cuida da gente. Então, é bem complexo amar o próximo como a nós mesmos, mas ele complica um pouco mais. Jesus conseguiu fazer isso. Ele diz assim, olha, vocês devem amar, um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos tenho amado. Pronto, acabou. Morreu, gente. Quem consegue amar o outro como Jesus amou? Amar o outro como Jesus ama é se entregar para o outro. É doar, é dar a nossa vida. É não buscar os nossos próprios interesses, é não ficar irritado, é ficar calmo, paciente. É difícil. Só Jesus. Mas Ele é Jesus. E Ele está conosco, né? Então, nós não temos condição nenhuma de julgar o povo de Israel. Quanto tempo que eu posso falar? Até a meia-noite?
Ah, tá bom. Então tá. E nós vemos aqui o povo de Israel, então, debaixo da disciplina de Deus. Deus tirou eles de Israel e mandou eles para a Babilônia. E é interessante que quando a gente está num processo de vaso na mão do oleiro, de processo de transformação da nossa vida, a gente acha que é o diabo. O diabo está me perseguindo. Ai, o irmão está me perseguindo. Ou alguma coisa nesse sentido. Mas Deus deixa claro, no texto que nós vamos ler, que foi Ele que tirou o povo de lá e mandou para a Babilônia. E Ele tinha um propósito, além de purificação desse povo, porque o povo de Israel saiu da Babilônia odiando a idolatria. Nunca mais eles ficaram idólatras. Nunca mais. Eles foram idólatras depois disso. Depois do exílio. E eles foram levados para o exílio. E o profeta dizia para eles assim, olha, se rendam ao rei Nabucodonosor. Sigam ele em paz e vocês vão ser guardados, vocês vão ser protegidos, vocês vão ser cuidados na Babilônia. Vão em paz para a Babilônia. E os outros profetas todos diziam, não vai acontecer isso não, ninguém vai ser levado daqui não. Olha, não vai ter problema, não, a gente não vai se render, a gente não vai... E quando o rei Nabucodonosor foi lá e levou os primeiros, porque ele levou 2 levas de pessoas. Primeira vez que ele levou, essas pessoas estavam lá, na Babilônia, não entendendo nada, preocupadas. E agora, já pensou, gente? De repente vem, tira a gente daqui, põe a gente lá no outro país que você não conhece a língua, não sabe nada, não tem casa, não tem comida, não tem nada. O que vai ser de mim, o que vai ser do meu futuro, o que vai acontecer, era essa situação deles. Eles foram tirados. Eles eram nobres, eles eram príncipes, nós vemos aí Daniel, né, fazia parte da corte, da nobreza de Israel, e foram todos levados para a Babilônia. E lá no exílio, eles estavam lá. E nós vamos ler o texto que a gente ama. Todo mundo ama esse texto, eu também. Gosto de pôr ele no espelho, na parede, na camiseta. Onde dá para a gente coloca, está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim, eu é que sei. Eu é que sei. O que você sabe? Quem que sabe? Deus sabe. Deus disse, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Vocês podem completar. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ora, mas antes desse versículo, tem o contexto. E eu vou ler para vocês o contexto. O povo estava lá perdido, como nós de vez em quando. Tiram o nosso chão, muda tudo, de repente passa um vento e muda a nossa história, muda a nossa vida, tira o nosso chão. E isso acontece. Jesus disse que isso ia acontecer. Às vezes vem tempestades na nossa vida e nós precisamos estar firmados na rocha que é Jesus para continuarmos, para sobrevivermos. E esse povo estava lá, perdido, sem saber o que fazer. E eu fico pensando, se fosse eu lá, puxa vida, aqui tem a minha casa, tem a minha vida, minha rotina, e de repente ser levado para um outro lugar totalmente diferente, que eu não domino nada, que eu não tenho nada, que eu sou só escravo. Nem sei viver como escravo. Nem sei como é que é isso. E foi assim, eles foram para lá. Estavam todos perdidos, sem resposta, esperando uma resposta, querendo saber por que eles estavam lá, porque eles nem entendiam por que eles estavam lá. Isso que é mais triste. Eles nem entendiam por que eles estavam lá. Mas Deus deixou isso muito claro. Né? Jeremias falou e deixou isso muito claro para eles.
Mas eles estavam lá, e às vezes nós estamos assim, perdidos, sem direção, sem saber o que fazer, totalmente nova situação. E Deus mandou Jeremias escrever uma carta, e Jeremias escreveu a carta. E a carta que Deus mandou Jeremias escrever, e Jeremias escreveu, eu não sei se ajudou muito, mas pelo menos acalmou o coração deles. Olha, diz assim, ó, Jeremias 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vocês viram que Deus aqui se apresentou como Senhor dos Exércitos? Espera aí, eles tinham acabado de perder a guerra. Oxa, eles perderam da Babilônia. A Babilônia foi lá e subjugou eles. E Deus se apresenta como o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Eu continuo o mesmo. Eu sou o mesmo que abriu o Mar Vermelho. Eu sou o mesmo que fez a água sair da rocha. Eu sou o mesmo Deus que levei vocês com mão forte e poderosa pelo deserto por 40 anos, que a sandália não gastou, a roupa não gastou. É legal, né? Pensar bem assim, mas eu não sei se a gente queria ficar, né, na nossa mentalidade com 40 anos com a mesma roupa, né? Mas tudo bem. Na nossa mentalidade, que a gente adora uma roupa nova, né? Imagina como é que ia ser lá, não sei. Mas aí Deus se apresenta, não como Jeová Rafá, não como o Deus, eu sou o pastor de vocês, mas eu sou o Senhor dos Exércitos, reafirmando o poder que era Ele que estava no controle. Ele diz assim, o Deus de Israel, eu continuo sendo o Deus de vocês. Eu sou o Senhor dos Exércitos e eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus de vocês. A todos os exilados que eu deportei. Poxa, não foi o rei Nabucodonosor? Não foram os babilônicos? Não, Deus diz, foi eu que deportei. Por isso eu disse para vocês, às vezes a gente passa por alguns processos na nossa vida em que a gente acha que é culpa de todo mundo. E, na verdade, é só Deus mudando um pouco a cena para trabalhar em nós algumas coisas que nós precisamos. Para nos transformar em vasos para a honra. E ele sim, eu deportei de Jerusalém para Babilônia. E o que Deus fala a seguir não é nada mirabolante. A orientação de Deus a seguir, depois de dizer eu sou o Senhor dos Exércitos, fui eu que tirei isso. Não foi o diabo, não foi o irmão fulano de tal, não foi o Beltrano, não foi o Ciclano. A culpa não é disso, foi eu que fiz isso. Depois de Deus dizer isso, ele diz assim, olha, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Naquela época estavam todos os profetas da época, falsos profetas, dizendo, não, vocês vão sair daí já, né? Vai ficar 2 anos, 5 anos, não, 6 anos, né? E então Deus fala para ele, olha, edificai casas. Quem já construiu casa sabe que demora um pouco para construir casa. Depois ele diz assim, habitai nelas, plantai pomares. Vocês têm experiência de plantar pomar, né? Eu também não tenho, tá? Meu marido que planta. Mas eu sei que tem árvore que demora 3 anos para dar fruto, tem árvores que demoram 6 anos, tem árvores que demoram 20 anos, e tem tâmara que demora 100 anos. Eu fiquei até com dó de comer tâmara quando eu descobri que demorava 100 anos para dar fruto. Falei, nossa, estou comendo uma fruta centenária. E eu amo tâmara, né? Então, imagina, 100 anos. Então, Deus estava falando para ele, olha, plantai pomares, plantai vinhas. Vinha demora 20 anos, 15 anos, dependendo, lógico, do tipo de plantação, do jeito que planta, né? Mas era tempo. Comei delas. Então, plantar, dá fruto para você comer há um tempo. Então, Deus estava dizendo, vocês não vão sair daí rapidinho. Vocês vão ficar aí.
Depois ele disse, olha, tomai esposas, gerai filhos e filhas. Olha, vocês vão casar, ter filhos, depois de assim, tomai esposas para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não diminuais. Então Deus está dizendo o quê? Você vai ter, vai casar. Vai casar. Vai ter filho. Vai dar o seu filho em casamento. E você vai se multiplicar. Tempo. Então Deus tira deles a esperança de que eles iam passar só uma temporadinha naquele lugar e iam correndo embora daquela situação. Deus deixa claro, vocês vão ficar aí por bastante tempo. Por muito tempo. E Deus também deixa claro o seguinte: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. De novo ele dizendo, para onde eu mandei vocês, onde eu coloquei vocês, procurem a paz dessa cidade, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus disse, na vossa paz vocês tereis paz. Então Deus fez o quê? Deus falou para eles, vivam a vida comum. Plantem, colham, casem, orem, faça aquilo que é ordinário, que é comum. O normal, tem uma vida normal. Se estabeleçam na Babilônia. Fiquem aí. E às vezes a gente está buscando algo assim extraordinário de Deus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E às vezes o propósito de Deus para a minha vida é que eu lave uma louça bem, que eu faça uma comida boa, que eu cuide dos meus filhos bem, que eu eduque eles, que eu cuide da minha família, que eu faça aquilo que foi colocado nas minhas mãos. Como ao Senhor e não aos homens. Que eu busque excelência. Às vezes o que Deus está esperando de nós é o comum mesmo, é o ordinário, é o normal. O que a gente viva, seja a melhor funcionária que você puder ser, lá aonde eu te coloquei. Seja minha testemunha. Se você é dentista, seja a dentista que as pessoas entrem no seu consultório e já digam assim, tem alguma coisa diferente aqui. Se sintam abraçados pelo Espírito Santo. Se você é uma dona de casa, que quando as pessoas entrem na sua casa, dizem, nossa, tem um cheiro diferente aqui, tem um ar aqui diferente, parece que tem alguma coisa diferente. Que as pessoas enxerguem isso quando elas entrarem na sua casa, mesmo de surpresa. Porque às vezes quando as pessoas entram na nossa casa de surpresa, está uma bagunça, a gente quer arrumar o máximo que dá e não dá, né, às vezes, para arrumar. Mas Jesus mora lá todo dia. Ou não. O meu Jesus mora lá todo dia. Então minha casa tem que estar limpa, arrumada e organizada todos os dias. Porque é a habitação de Deus. Né? Então, Deus está dizendo para eles, olha, façam as coisas normais da vida. Cumpra o seu propósito aonde Deus te colocou. Aonde Deus te colocou, mesmo que não seja o lugar que você queria. Mesmo que não fosse o que você estava esperando. Né? E ele diz assim, olha, não fique dando crédito para esses falsos profetas. Vocês vão ficar um tempo aí. E olha aqui. Porque eles falsamente profetizam. E assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Então Deus estava falando para aquele povo que daqui 70 anos ele ia se atentar para eles. Ou seja, Deus ia ficar, entre aspas, porque Deus trabalha em silêncio sempre, né? 70 anos sem conversar com vocês. Olha, não adianta ficar me perturbando, porque vocês vão ficar aí 70
anos. E depois dos 70 anos, aí sim, eu vou atentar para vocês e vocês serão levados de volta para Israel. Diga-se de passagem, Deus dizer para você, olha, daqui 70 anos eu vou cumprir o desejo do seu coração. O Senhor, 70 anos, nem se eu estou aqui. Não é mesmo? Dos 70 anos é muito tempo, né? E foi isso mesmo que Deus disse, daqui 70 anos. Daqui 70 anos. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E só daí vem o versículo que a gente ama. Eis, eu é que sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que aquele povo queria? Voltar para a terra de Israel. Eu também ia querer voltar para minha casa, para minha cama, para minha cozinha, meu fogão, minha vida, minha igreja, voltar para aquele lugar. Mas Deus disse claramente, só depois de 70 anos é que vocês voltarão. Muitos deles não voltarão. A promessa, na verdade, nem foi para a maioria deles. Foi para os seus filhos. E alguns para os seus netos. E Deus é assim. Quantas promessas Deus fez na Bíblia que não foram os pais que viram? Foram os filhos? Foram os netos? Assim como maldição. Vocês viram quando Noé amaldiçoa o filho? Ele não amaldiçoou o filho, ele amaldiçoou o neto. Ele disse, maldito seja Canaã. Canaã era o filho de Noé, de Cã. Não era o Cã. Por que tinha que ser amaldiçoado? Era o Cã, você não mais conversa comigo? Claro que tinha, na minha cabeça tinha que ser. Mas não, ele amaldiçoou o neto, amaldiçoou Canaã. E nós estamos vendo aí Canaã, até hoje, amaldiçoada. Até hoje, sofrendo a maldição, porque eles não creram ainda que Jesus Cristo é o Messias e que levou toda a maldição. Né? Então, nós vemos que Deus falou claramente, ele diz assim, olha assim, e então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Depois de tudo isso, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus precisou fazer tudo aquilo para dizer para eles, olha, vocês têm uma esperança, vocês têm um futuro e um bom futuro, mas vocês precisam passar pelo processo. E nós também precisamos passar pelo processo. Passar pelo processo nem sempre é tão fácil. Nem sempre é simples. Mas nós temos uma vantagem estratégica que eles não tinham. Nós temos, morando dentro de nós, o Espírito Santo. Morando. Jeremias é o profeta da nova aliança. Jeremias profetiza a nova aliança que nós vivemos. E hoje nós podemos ter esperança, porque é Cristo em nós a esperança da glória. E como diz em João, capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler o texto para vocês, porque é tão tremendo que esse texto é muito tremendo. Diz assim, olha, vou achar aqui. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua
muita misericórdia. Gente, é muita misericórdia. Jeremias dizia, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias se renovam todos os dias. Antes de você levantar, você só abre o olho, as misericórdias do Senhor já estão ali, à sua disposição. Quentinha, sair do forno naquela hora, te esperando. A misericórdia do Senhor. E o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dar aquilo que a gente merece. Gente, isso é tremendo. Deus não dá o que eu mereço. É maravilhoso. Porque nós merecemos muito pouco. Por melhores que nós sejamos, por mais, é porque a gente se acha, né? A gente se acha maravilhosa, não sei o quê, tá, mas quando a gente se põe diante de Deus, na presença de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso, só podemos fazer que nem Pedro. Se afasta de mim, porque eu sou pecador. Né? Na verdade, essa é a reação normal. Próprio João, sabe João? Aquele João que deitava no colo de Jesus, escutava o coração de Jesus, quando viu Cristo ressurreto, caiu no chão como morto. E olha o nível de intimidade que João tinha com Jesus. Não chega nem pertinho dele, né? Imagina. Então, Deus é muito bom. E aqui, segundo a sua misericórdia, muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você sabia que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã? É o que diz o apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque o que sela a nossa justificação, né, nós somos declarados, quando nós morremos com Cristo, nós pagamos o salário do pecado. Morreu, tá quites, era para ficar morto. Então, se Jesus só tivesse morrido, nós teríamos sim pago o nosso preço. O preço do pecado, que era a morte. Estávamos quites com pecados. Mas só quando Ele ressuscitou, nós podemos viver. Olha que coisa linda. A gente canta, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E é só porque Ele vive mesmo. É só porque Ele vive. E diz assim, olha, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Nós temos uma herança incorruptível, uma herança reservada no céu para nós. Para nós quem? Que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós temos uma esperança. A esperança de reinar para sempre com Jesus, de estar na presença de Deus para sempre, de viver para sempre com Ele. Essa esperança começa aqui agora já. Nós temos uma esperança. Nós temos um futuro. Quando o mundo diz assim, não tem mais futuro para o mundo. Olha, vai todo mundo morrer de fome, não vai ter mais gasolina, não vai ter mais comida, faça isso. Deus diz, vai ter um futuro para nós. Nós temos um futuro garantido em Deus, que disse que supriria todas as nossas necessidades.
Nós temos que viver a vida comum. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ser negligentes. Não, vou confiar em Deus, vou ficar sentado aqui, não faço nada, trabalho, né? Deus vai suprir. Não, Deus vai suprir não, porque Ele não disse que vagabundo não trabalha, não come. Não adianta. Né? Nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós temos uma esperança em Jesus Cristo. Uma esperança dupla. A esperança da presença de Deus, de reinar com Jesus, e a esperança de um galardão pelo nosso trabalho, pela nossa obra. Se a nossa obra for de ouro, de prata e de pedras preciosas. E o que é uma obra de ouro, prata e pedras preciosas? É uma obra de acordo com a vontade de Deus. É uma obra que foi direcionada pelo Espírito Santo. É aquilo que Deus espera que você faça. É o plano de Deus, é o projeto de Deus para você. Que você viva. Está escrito lá em Atos, capítulo 17. De um só homem Deus fez toda a terra. Estabeleceu tempos e propósitos e fez a terra e os homens e a humanidade para buscar a Deus. Então esse é o nosso propósito. Buscar a Deus. Viver em comunhão, em relacionamento, em intimidade com Deus. Que nós possamos buscar esse relacionamento, essa intimidade com Deus, porque assim as nossas obras serão queimadas, porque todas vão passar pelo fogo, mas vão sobreviver. Não serão madeira, feno e nem palha. Porque madeira, feno e palha é tudo aquilo que eu faço buscando meu próprio interesse. Mesmo que seja pregar. Se eu vier aqui pregar só para aparecer, para vocês acharem que eu sou linda e maravilhosa, que não é o caso, né? Mas enfim. Mas se fosse para isso, para agradar as pessoas, simplesmente para isso, eu não estaria fazendo a obra de Deus. Eu estaria fazendo a minha obra, mesmo pregando a palavra de Deus. Eu posso orar 2 horas, só pedindo para Deus fazer as coisas para mim. E a oração ter totalmente inútil. Ou eu posso vir na igreja todos os domingos, e de vez em quando acontece comigo também. Você está aqui no culto, está louvando a Deus, e de repente você lembra que tem que comprar arroz. Ai, meu Deus, sai daqui, pensamento. Vamos lá, depois você lembra que, nossa, amanhã a criança tem prova na escola e você tem que... Depende. Tem vezes que a gente está aqui na igreja o dia inteiro, mas nosso pensamento, nosso foco está em outro lugar. E às vezes a gente pode estar aqui todos os dias na semana, só fisicamente. Então nós possamos buscar Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, em todo o nosso entendimento de verdade. E quando a gente sair do foco, a gente buscar correndo o foco de volta. Ups. Tem que mandar expulsar os pensamentos, porque os pensamentos são que nem passarinho, né? Pode passar na minha cabeça, só não pode fazer ninho, né? Então é assim, gente, nós precisamos buscar a Deus. Os planos de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida são maravilhosos. E Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu propósito. Ou seja, se nós estamos dentro do propósito de Deus, podemos estar no poço, podemos estar como escravos na casa de Potifar, podemos estar na prisão ou no palácio. O Senhor está conosco, no começo, no meio e no fim. Não quer dizer nada das circunstâncias. Não está passando por essa prova porque está em pecado, né? Não tem nada, não é disso que nós estamos falando. Deus está trabalhando em nós para sermos vasos de honra e nós precisamos nos render a Deus. Nos render, nos consagrar realmente a Deus, dedicar a nossa vida, porque há um futuro para nós. E um bom futuro. Há uma esperança para nós. E uma boa esperança. E esperança
quem ouviu o meu devocional hoje, né? Vocês não sei, acho que só a Helene que tem acesso. Mas eu dizia isso. Esperança é uma expectativa boa, uma expectativa alegre de que algo bom vai acontecer. Ter esperança é acreditar, é acordar de manhã acreditando que hoje vai acontecer algo surpreendente, maravilhoso. E o simples fato de eu acordar já é surpreendente, maravilhoso. Já é uma nova chance que Deus dá de viver nessa terra e fazer a sua vontade. Que nós possamos ver cada coisa como um milagre de Deus. Temos essa esperança, essa gratidão no nosso coração, porque Deus é bom. Muito obrigado. Eu tenho que parar, porque senão eu continuo. Amém. Deus abençoe vocês, que realmente Deus tenha falado ao nosso coração. Nós só compartilhamos um pouco do que nós temos ouvido e vivido de Deus nesse mês de abril. Amém? Muito obrigada. Eu só queria frisar, porque enquanto a Araci foi pregando, eu fiquei pensando, Quando o Senhor falou isso, a gente sempre toma posse. Mas ele falou isso na Babilônia. E ela frisou muito bem. Não foi o diabo que levou eles lá. Foi o próprio Senhor. Foi Deus que levou eles para a Babilônia. Foi Deus que colocou eles lá. Foi Deus que quis tratar aquele povo, porque eles saíam da presença do Senhor. E a Daiane começou falando sobre o quê? Sobre o que nós temos colocado no lugar de Deus. O que nós temos colocado? Você já parou para pensar que ela deu uma lista e depois ela se deu outra? Completou a lista dela. Mas você parou para pensar que quando nós... Porque toda vez... Eu também às vezes tinha esse pensamento quando a gente estava lendo a Bíblia. Que povo é esse, Nossa, esse povo via... Olha os milagres que eles viam. A Araci falou que não sabe se ela passaria no mar ali. Porque ela falou que ela não sabe se ela teria coragem. Mas olha que extraordinário. O maná caía do céu, Eu fico pensando, porque, gente, era uma parede de água. Verdadeiramente, você ia passar olhando os peixes. Eu falei até para ela, às vezes um tubarãozinho passando ali. Mas olha as coisas extraordinárias que aquele povo tinha. Mas eles não tinham o que eu e você tem. O Espírito Santo morando em nós. Que nos convence do pecado todos os dias. Que convence a gente que a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias na nossa vida. E esse é o plano que o Senhor tem para mim e para você. E por muitas vezes nós achamos que o diabo está fazendo, mas não, é o próprio Senhor levando a lugares porque Ele quer nos moldar e nos fazer parecido com Ele. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo morando dentro de nós. E só uma coisa pode afastar o Espírito Santo de nós mesmos. Se nós não vivemos uma vida de obediência. E os planos de Deus para nós, Ele é perfeito, Ele é cheio de esperança. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer por essa palavra. O Senhor conhece o coração de cada uma, mas eu sei como que o meu chegou aqui hoje, Pai. E eu te agradeço pela esperança renovada em nossos corações. Às vezes, Pai, é desesperador. Parece que a Babilônia é o fim. Mas, na realidade, Pai, é o Senhor levando para um projeto maior do que a gente espera. E que nessa noite, Deus, isso possa ficar nos nossos corações, Pai, que há esperança para nós. Porque quando nós temos o Senhor direcionando as nossas vidas, até levar aprisionado para a Babilônia é a melhor coisa. Porque quando nós saímos de lá, nós saímos do jeito que o Senhor deseja. Continue ministrando no nosso coração, Pai, essa palavra. Que ela venha, Senhor, trazer mais e mais esperança para nós. Que nós possamos sair daqui dessa noite, Pai, confiando que os seus planos para nós, Pai, é bom, é perfeito e é o melhor. Queremos te agradecer, ó Deus, pela sua graça maravilhosa e pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, que nós possamos sair daqui dessa noite, Pai, confiando
que o Senhor que direciona nossas vidas. E aonde o Senhor nos colocar, como foi falado nessa noite, no ordinário, que nós possamos fazer o melhor para Ti. Toma conta do nosso coração, Pai. Blinda o nosso coração nessa noite, que nós possamos sair daqui, Senhor, cheio de esperanças em Ti, que as pessoas possam enxergar em nós o Senhor, Pai, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor vivendo em nós, e se nós não morrermos, como Araci falou, para ressuscitarmos contigo, tem algo errado em nós, Pai, que nós possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Querido Deus, que nós possamos transmitir a Sua palavra através das nossas vidas, que quando as pessoas olharem para nós, que elas possam enxergar algo diferente, o Senhor vivendo em nós. E se, como foi falado no início desse encontro, Pai, se tem idolatrias que está tomando o nosso lugar, nessa noite que o Senhor revele ao nosso coração, Pai, aquilo que o Senhor deseja que nós tiremos da nossa vida, porque existe um trono no nosso coração e não pode ter outra pessoa a não ser o Senhor, Pai. Que nessa noite nós possamos daqui, Senhor, convictos disso, que há um trono em nosso coração e esse lugar é Teu. Esse lugar é Teu, Jesus. Esse lugar é Teu no nosso coração. Que nós possamos sair daqui verdadeiramente entendendo, Pai, que o Senhor é o dono das nossas vidas. Pai, que nada venha roubar. Que nada venha roubar o Senhor de nós, Pai. Que nossa mente, nossos pensamentos possam ser levados cativos a Ti nessa noite. Porque um dia nós éramos escravos do pecado. Mas hoje nós somos livres, Pai. Nós somos livres por Ti, Pai. Nós somos livres para Te adorar, nós somos livres para viver contigo, nós somos livres para falar da Tua palavra, porque o Senhor nos libertou e hoje nós somos livres, Pai. Obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor deu para nós naquela cruz. Nós Te agradecemos por isso e que a Tua palavra continue trabalhando no nosso coração nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida da Araci, pela disponibilidade que ela teve de estar conosco aqui, Pai. Que o Senhor abençoe a família, o esposo, os filhos, o neto, a geração da Tua filha, Pai. Que ela venha vê-los, ó Deus, servindo ao Senhor, como eu sei que ela tem servido, como eu sei que o esposo dela tem servido. Que isso se estenda para a geração da Tua serva. É o que nós Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.